Olá, querido aluno, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar de algumas das principais transformações que ocorreram aí no antigo modelo de sociedade para o novo modelo de sociedade na modernidade. Sociedade essa que foi a base para o nascimento da sociologia como ciência. O objetivo principal dessa nossa aula é conseguir distinguir aí as características sociais que estavam presentes no antigo modelo de sociedade chamado antigo regime, e aquelas características presentes no novo modelo, o novo regime, e que serviram de base aí para a investigação científica da sociedade, segundo o modelo da sociologia nascente. Para que essas transformações acontecessem, três acontecimentos do século XVIII foram fundamentais. No plano econômico, a Revolução Industrial. No plano cultural, o Iluminismo. E no plano político, a Revolução Francesa. Esses três acontecimentos mudaram a cara da sociedade, favoreceram as transformações sociais ao longo do século XVIII, fazendo com que no início do século XIX surgisse um novo modelo de sociedade com uma nova ordem política, com novos ideais, uma nova estruturação econômica e que precisava ser legitimada cientificamente. Esses três acontecimentos foram decisivos, então, para a passagem do antigo regime para o novo regime. Nesse modelo de sociedade, fundado aí sobre esses novos princípios, é que surge a sociologia para tentar dar uma explicação científica para a nova forma de produzir, a nova forma de viver em sociedade, a nova forma de estabelecimento do poder e todas as outras questões que foram surgindo a partir de então. Então vamos ver aí o que mudou do antigo para o novo regime. No antigo regime, as explicações de mundos estavam vinculadas às interpretações da igreja. Então era a igreja cristã, a cristandade, que dava ali a explicação sobre todos os fenômenos culturais, sociais, naturais, que eram possíveis de serem investigados, estudados e observados. Então, as esferas culturais aí eram definidas e determinadas também pela igreja. Era a igreja que definia os critérios de ciência ou os procedimentos científicos a serem adotados. Era a igreja que dava o fundamento da moralidade. A própria arte, por exemplo, estava diretamente vinculada aí à igreja e ao culto divino. Então, todas as explicações do mundo estavam e deveriam estar de acordo com aquilo que era pensado e definido pela igreja. No novo regime, essas explicações vinculadas aí à teologia cristã cederam espaço para o cientificismo, ou seja, as explicações dos fenômenos naturais e sociais a partir do novo regime eram aceitas com base na razão científico-experimental. Não à toa, um dos principais ideais do iluminismo era a certeza de que nenhuma autoridade poderia ser aceita senão fundada na razão. Com uma nova ciência, a chamada ciência moderna, que tem aí entre um de seus principais caracteres a experimentação, a ciência moderna experimental, toda a sua autoridade era fundada não na tradição, não no poder divino, mas na própria experimentação e no próprio método e a partir de si mesmo. Ou seja, era uma autoridade fundada na razão. Não à toa, a ciência se tornou aí a maior autoridade dessa nova sociedade. De modo que até mesmo a religião ou a tradição, se quisesse manter-se de pé, ou seja, sustentar-se, precisaria também aí passar por uma sustentação do tipo científica. Então, a explicação religiosa cedeu lugar para a explicação científica. No antigo regime, havia a ausência da liberdade individual. As sociedades estavam submetidas a certas formas de autoridade que tolhiam a liberdade individual, seja no trabalho, que era do tipo servil ou escravo, seja nas próprias relações políticas, onde não havia a liberdade do indivíduo aí no campo da atuação pública, já que a autoridade era concedida por tradição e também por poder divino a toda uma herança, a toda uma família que trazia esse poder.
Assim, os indivíduos, de um modo geral, todo o restante da população, estava submetido a uma ou outra forma de autoridade, seja no campo político, no campo intelectual, no campo econômico, estavam sempre aí submetidos a um poder acima deles mesmos. No novo regime, houve aí uma série de transformações que tinham como base principal a defesa da liberdade individual. Uma série de revoluções, de reformas, de transformações começaram a acontecer desde o século XVI até o século XVIII, que defendia aí o direito e a garantia da liberdade para cada indivíduo em particular. Entre esses movimentos estão, por exemplo, a Reforma Protestante, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a própria independência dos Estados Unidos. Todos esses foram movimentos que estiveram diretamente vinculados a esse ideal de liberdade. Por isso mesmo, são movimentos a que estão relacionados, por exemplo, aí, os ideais do chamado liberalismo. O liberalismo é uma teoria filosófica, política, econômica e da modernidade que defende, sobretudo, o reconhecimento e a garantia dessa liberdade individual. E esses movimentos aí foram uma força fundamental, constituíram uma força fundamental para a defesa da liberdade, levantaram a bandeira da liberdade, base sobre a qual aí se construiu o novo regime e o novo modelo de sociedade. No antigo regime, as relações de trabalho eram servis. No modelo feudal de sociedade, o modo de produção era fundamentalmente o trabalho servil, ou seja, a relação entre posições diferentes da sociedade se dava na relação senhor e servo, bem estabelecido naquele movimento ali do feudalismo, naquele modelo ali dos feudos, onde os grandes proprietários de terra, os chamados senhores feudais, permitiam que outros indivíduos trabalhassem em sua terra, mas no modelo de servidão. Ou seja, eles trabalhavam lá, mas a maior parte do fruto do seu trabalho era para os donos da terra e não para eles mesmos. Os trabalhadores ficavam ali com o suficiente necessário para a sua subsistência. E ainda havia, nesse modelo de sociedade, também o trabalho escravo, aqueles que estavam completamente a serviço de outras pessoas e que eram, inclusive, propriedades de outras pessoas. No novo regime, o modelo de trabalho, favorecido sobretudo pela Revolução Industrial e pela nova forma de organização da produção nascida com a indústria, surgiram aí então as relações de trabalho assalariadas, ou seja, ao fim da escravidão e o fim da servidão. Essas duas formas de produção, elas se tornaram incompatíveis com o novo modelo de produção surgido aí com a Revolução Industrial. Já que na indústria, o trabalhador não trabalha mais pelo produto do seu trabalho e o trabalhador também não é mais propriedade, não é posse de um senhor ou de um dono, mas o trabalhador ele é livre. Sendo livre, portanto, ele trabalha não mais pelo produto do seu trabalho, não está submetido ao produto do seu trabalho, mas a finalidade aí da produção e do trabalho é o salário. Então, as relações aqui são relações de trabalho assalariada, compatível com essa nova forma de produção nascida com a indústria moderna ou a indústria capitalista. No antigo regime, o modelo fundamental de produção era o mercantilismo, ou seja, a economia ela se fundamentava basicamente no comércio. Não à toa aí, ao longo dos séculos XV e XVI, a Europa, particularmente, primou muito pela expansão marítima por conta aí também dessa expansão comercial, a busca por novos territórios e novos produtos para comercialização. Também favorecido aí pela Revolução Industrial, o novo modo de produção da sociedade ou do novo regime foi o capitalismo. O sistema capitalista ele se consolidou especificamente aí nesse modelo de sociedade no início do século XIX. Embora, no estudo da história do capitalismo, a gente saiba que o capitalismo ele começa a se desenvolver um pouco antes, já alguns períodos anteriores, mas ele se consolida mesmo aí com o nascimento da indústria moderna e ela se torna a base desse novo modelo de sociedade.
Em síntese, em que consiste a produção do capitalismo? Consiste na produção de bens que servem para produzir outros bens, né? A força de trabalho, por exemplo, é um bem que é utilizado para a produção de outros bens. E assim, com a indústria capitalista, a produção de bens se torna o elemento principal, o elemento primordial, e não mais só e especificamente a expansão comercial. A produção de bens e a conversão desses bens em algo que possa produzir outros bens se torna aí o elemento fundamental desse novo modelo de produção que foi o sistema capitalista. A sociologia, inclusive, ela surge justamente para legitimar essa nova ordem social que se dá com a consolidação da sociedade capitalista e para legitimá-la cientificamente. No antigo regime, as civilizações eram estruturadas basicamente conforme um modelo rural, com produções manuais e artesanais, ou seja, a maior parte da população vivia no campo e vivia da produção do campo. E aquela produção aí que envolvia bens que não estavam necessariamente ligados ou diretamente ligados à produção aí agrícola ou agropecuária, estava relacionada aí a uma produção que era feita de maneira manual e ainda artesanal, né? Mesmo as organizações ali para a produção eram bem limitadas, né? No máximo ali as corporações de ofícios, em que pessoas que estavam vinculadas à produção de um mesmo bem, né? O mesmo produto, como sapatos, tecidos, outras coisas, se juntavam para produzirem juntos. Mas mesmo nas corporações de ofício, uma característica da produção manual e artesanal é que o trabalhador ele participa de todas as etapas do processo de produção, né? Desde a escolha do objeto a ser produzido, a seleção do material, a definição de como produzir, todas as etapas para produzir esse bem é conhecida aí pelo produtor, pelo trabalhador, nesse modelo manual, nesse modelo artesanal, com uma baixa divisão social do trabalho. Com o novo regime e o nascimento da nova organização de produção, o modelo de sociedade passa para um modelo mais civilizatório do tipo urbano e industrial, ou seja, a indústria é a que passa a predominar aí nessa estrutura de produção, certo? E aí, portanto, as populações começam a migrar do campo para as cidades, né? Promovendo aí o chamado êxodo rural, né? A saída do campo para a cidade, para o entorno de onde ficavam aí as novas indústrias desse novo modelo de produção. Então, as cidades começam a crescer, as cidades começam a se desenvolver, os territórios urbanos começam a inchar, daí porque também a necessidade de uma nova ordem política, porque essa organização das pessoas no modelo urbano precisaria ser repensado, reorganizado, estruturado, e sempre com uma legitimação científica. Por isso também aí a necessidade de uma nova ordem política para esse novo modelo de produção e para esse novo modelo de sociedade. No antigo regime, a sociedade se organizava basicamente a partir das estruturas das monarquias absolutistas, onde havia aí a inexistência da participação popular, né? Ou seja, o rei ele detinha o poder total e absoluto sobre o seu território. Esse foi o modelo de organização política que basicamente predominou ao longo dos séculos XVI, XVII até por volta do século XVIII, particularmente na Europa, né, em que o rei detinha o poder total e absoluto, estendendo também um pouco esse modelo ainda para algumas regiões da América, como aqui no Brasil, por exemplo, que o rei ainda detinha esse poder soberano, total e absoluto. Portanto, o povo não participava diretamente aí das decisões políticas, das formas de organização do poder, já que o poder do rei ele era legitimado ou pelo poder divino ou pela tradição, formas de poder que foram aí criticadas e abandonadas pelo modelo de sociedade moderna, particularmente vinculada aí aos ideais liberais e iluministas. No novo modelo de sociedade, o poder político-econômico passa a estar concentrado nas mãos da burguesia, uma classe aí que esteve em ascensão ao longo de toda a modernidade
ela foi a responsável pelas principais transformações que aconteceram aí no modelo da sociedade anterior, o modelo da sociedade feudal. A burguesia esteve à frente das maiores transformações do ideário liberal, das ideias iluministas, da Revolução Francesa, Inglesa, da independência dos Estados Unidos. A burguesia esteve vinculada aí também às transformações religiosas que se desencadearam a partir da Reforma Protestante, e foi ela aí a principal responsável pela maioria dessas transformações. Se elas já detinham, por exemplo, com o nascimento da indústria capitalista e mesmo antes com a expansão comercial, boa parte do poder econômico, mas esse poder econômico aí era organizado, era liderado pela aristocracia. Portanto, a partir dessas transformações, a estrutura social é modificada, a ordem social é modificada, e essa burguesia, que antes era uma classe abaixo da aristocracia, formada aí pela nobreza e pelo alto clero, ela ascende ao poder e, além de deter o poder econômico, passa a deter também aí o poder político, para que a estrutura econômica e a estrutura política estivessem mais coadunadas, estivessem mais relacionadas aí uma com a outra, para que aquele ideário liberal econômico da burguesia prevalecesse também aí no campo político. Portanto, ela foi essa classe em ascensão, uma classe revolucionária que esteve à frente das principais transformações aí que serviram de base para o nascimento do novo regime. Na antiga sociedade, a posição social dos indivíduos era definido por nascimento, né? Era o modelo social aí chamado estamental, né? Então aí o estamento é uma posição social que o indivíduo assume aí por nascimento, né? Então, se você nasce servo, né, você vai continuar servo por toda a sua vida. Se você nasce nobre, né, você se torna nobre por toda a sua vida. Assim também aí, como a aristocracia é algo definido por sangue, certo? Então, ninguém se torna nobre, por exemplo, no modelo de sociedade estamental, por ter riqueza, por ter bens, né? A nobreza é uma questão de sangue, ela é transmitida, né, por herança de sangue. E aí, por isso, a mobilidade social nesse modelo de sociedade é quase nula, né? Há pouca possibilidade aí de um indivíduo sair de uma posição social para outra, já que essas posições já são definidas aí por nascimento. Já no novo modelo de sociedade, né, a posição dos indivíduos é definida pela posição que ele ocupa nas relações de produção, ou seja, o indivíduo é definido pela riqueza, né? A nova sociedade, ela opôs basicamente duas posições sociais, né? Posições essas que no vocabulário marxiano, por exemplo, passou a ser chamado de classes, né? De um lado, a burguesia, que constituía aí a classe dos proprietários, aqueles que detinham as forças produtivas, a indústria, que se tornou a principal força produtiva da nova sociedade. E do outro lado, o proletariado, né? Aqueles que não tinham as ferramentas de produção, mas trabalhavam aí com as ferramentas de outro em troca do salário, o trabalhador direto, certo? E aí, a posição que o indivíduo ocupa nas relações de produção define aí a sua também posição social, e ela passa a ser definida então agora pela riqueza, já que a burguesia, por exemplo, nem toda ela tinha uma herança de sangue, né? Ou seja, é possível que o indivíduo mude aí de uma posição social para outra, e a forma de organização social, a produção, né, a estrutura política não era definida aí por tradição, já que os ideais burgueses estavam se estruturando, se consolidando aí nesse novo modelo de sociedade. Então essas são algumas das principais transformações, né, sociais aí que foram promovidas por esses movimentos ao longo do século XVIII e que levaram à consolidação do novo modelo de sociedade no início do século XIX. Esse novo modelo era o modelo das modernas sociedades industriais burguesas capitalistas, certo? Então, todo esse epítome aí serve para definir bem aí o que era, o que foi esse novo modelo de sociedade. Base a partir da qual surgiu a sociologia como ciência. Já que a antiga
ordem, a antiga estrutura social, ela já possuía toda uma série de legitimações, seja do ponto de vista da tradição, a sociedade é assim porque sempre foi assim, seja do ponto de vista religioso, a igreja que determinava a organização e as posições dentro da sociedade fundada no poder divino, para esse novo modelo de sociedade em que a estrutura social passa a ser completamente diferente, era preciso outro tipo de legitimação, que não fosse aí nem a fundamentação a partir da tradição, nem a partir do poder divino, já que essa nova ordem social não vinha de tradição e não foi estabelecida também aí por uma ordem divina no mundo. E para explicar essa nova organização social, surgiu então a sociologia como ciência. É isso, obrigado pela participação nessa videoaula. Curte, aproveite, estude, se aprofunde no tema e um bom estudo para você, caro aluno.